Explica para nós aí, quem que é o pastor Marcinho? Você que conhece? O pastor Marcinho, gente, eu sou cristão, eu sou cristão, eu nasci no berço evangélico desde 1982. No ano de 96, eu me batizei nas igrejas pentecostais. Porém, antes do meu batismo, antes de me batizar, eu frequentava ali outras igrejas fora a minha comum. E atrás do apartamento da minha mãe tem uma Assembleia de Deus, AD Perus. AD Perus, bairro do Maristela, vocês podem depois puxar aí no Google Maps, AD Perus, bairro Maristela, Itapevi. E o Marcinho, realmente, ele começou a pregar muito cedo, cara, muito cedo mesmo. O que ele falou é verdade. Então, na década de 90, ele tinha um culto chamado Noite da Bênção. E ele conseguia reunir 600 pessoas naquela Noite da Bênção, onde ele dirigia cultos, ele chamava pregadores de fora, pregadores famosos, né? E eu me lembro, até o Miller, quando se converteu, jogador do São Paulo, quando se converteu, ele foi lá. Estava no auge, conversão de Miller. Então eu pude ver ali naquela AD Perus muitos pregadores famosos, sabe? E não, lembrando, senhores, que não foi numa época em que não existia rede social. Então, de fato, o Marcinho, ele tinha uma facilidade de juntar uma grande multidão, 600 pessoas, para ouvir ele pregar na segunda-feira. Não é fácil não, gente. Entendeu? O culto lotava. Claro que ele fazia da igreja um evento, chamava pregador de fora, cantor de fora. Será conosco um exemplo aqui? Será conosco vai Eliseu Rodrigues pregando, estará conosco na mesma noite Cassiano Lovano. Então ele fazia muito isso. Só que o Marcinho tinha uma prática que muito errada. O que ele fazia? Muitas das vezes ele anunciava, por exemplo, durante a semana, que estaria um pregador famoso. Chegava na segunda-feira, aquela expectativa, uma igreja lotada, e esse pregador não vinha. Mas não vinha porque ele havia agendado, a pessoa furou. Não vinha porque ele não agendava. Ele anunciava sem agendar, sem nada para a igreja lotar. Então ele tinha essas práticas. Né? Eu presenciei isso, ouvi isso, de chegar no culto e ele falar, fulano de tal não veio, gente, inventava desculpa, mas essas práticas dele eram práticas corriqueiras. Né? Na cidade de Itapevi, conhecidos meus dizem que lá ele não prega. Tipo assim, na cidade onde ele é conhecido de fato, ele não prega, ele é queimado. Estou deixando bem claro, Marcinho, na cidade de Itapevi, ele é queimado pelos mais os que conhecem. Né? O que acontece? O Marcinho, o Carpano, ele é muito conhecido. No Brasil, ele é conhecido. Ele estourou antes da rede social. Talvez o Otton, Renner, Evandro, talvez para vocês ou para o pessoal que está nos assistindo, é um cara que surgiu agora, não. Ele é muito conhecido. Ele, como eu disse, começou a pregar muito cedo. Só que ele só se tornou conhecido para alguns depois que ele apareceu no Gideões Missionário, que, diga-se de passagem, foi um fiasco. Não sei se vocês viram o vídeo dele pregando no Gideões Missionário, que até o Elcio de Assis está com uma cara meio estranha assim, né? A Bíblia Santana e tal, só vocês verem aí. Marcinho de Carapicuíba, Gideões Missionário. Eu vou até reagir a esse vídeo. Então, assim, o que eu quero dizer é o seguinte, ele é conhecido, só que o grande público não o conhecia, só passou a conhecer ele depois que ele foi parar no Gideões, mas ele já tinha uma caminhada e tal. Existem muitos rumores relacionados ao Marcinho de Carapicuíba, rumores pesadíssimos, que infelizmente não dá para mim falar aqui, né, porque envolve terceiros, né, e quando envolve terceiros é complicado
porque mesmo que eu falasse aqui esses rumores, seria complicado porque terceiros não iam sustentar o que eu estou falando. Então, os comentários são negativos, ô Carpano. São coisas gravíssimas, comentários são negativos. Itapevi, de fato, ele não prega, ele é queimado na cidade de Itapevi, onde ele começou, né? Tem muitas coisas aí que, infelizmente, não dá para falar aqui. Não dá, porque envolve terceiros e terceiros não vai sustentar aquilo que eu estou falando. Mas, digamos aí que o Marcinho não é bem visto por um grande público. Um grande público que o conhece. O Marcinho, ele começou na De Perus, lá em Itapevi, bairro do Maristela. Depois de um certo tempo, eu me lembro que ele foi para Minas, morou em Minas. A mulher dele, a Maria, ela vendia cocada. O Marcinho, ele é natural da cidade de Amandina, Bahia. Amandina é o nome da Bahia. Então, assim, foi um cara que passou muita dificuldade, muita necessidade. A mulher vendia cocada, enfim. E dizem, não vou soltar isso, eu vou soltar um linguajar popular, mas é complicado. Mas, depois de um certo tempo, ele foi para Minas, e lá em Minas, me parece que depois ele voltou para Carapicuíba, montou essa igreja, ou melhor, essa igreja que o Marcinho está hoje era do sogro dele. O sogro dele é de Botucatu. Aí ele rompeu com o sogro dele, era Assembleia de Deus, eu esqueci o nome. Aí ele montou a Assembleia de Deus do Avivamento. Era a Assembleia de Deus do Avivamento, a igreja dele, do sogro dele. Ele rompeu com o sogro dele e montou a igreja Assembleia de Deus Avivamento Profético. E ele está lá, em Carapicuíba. Congreguei, isso eu posso falar. Conheci uma missionária muito famosa, muito conhecida. Essa missionária faleceu, deu um problema aí nela e ela faleceu. Ela me contou, Edson, o Marcinho uma vez me chamou na sala pastoral e disse: não pregue aqui. Não pregue, ou melhor, não pregue cajado, porque essa irmã era conhecida como a irmã do cajado, a irmã que prega duro, a irmã que prega só espinhos. Era conhecida uma irmã muito séria. E ela congregava com ele. E ela disse assim: Edson, o Marcinho me chamou e disse para mim que pregação dura não atraía o grande público, que era para mim parar de pregar essa mensagem. Pregação dura não atrai público e não dar dinheiro. Foi o que ela me disse. Ela faleceu, essa irmã, muito conhecida, ela é da cidade de Carapicuíba. Eu acredito que os conhecidos sabem de quem eu estou falando. Então, assim, o Marcinho, eu penso assim, eu observo muito Carpano, alianças. Eu sou uma pessoa que observo alianças, e eu sempre vou dizer para os irmãos que estão me assistindo: observe aliança. Uma pessoa que é luz não anda com trevas. Observa, panelinha de crente trevas vai andar com crente trevas. Agora, pessoas de luz não andam com pessoas de trevas. Quem que você vê andando com o Marcinho? Gilbertinho. Quem aqui se lembra do Gilbertinho Fernandes? Alguém aí lembra do Gilbertinho Fernandes? Levanta a mão aí. Carpano lembra. Você, Evandro, você, Otton, Renner, vocês sabem quem é o Gilbertinho, talvez não sabe pelo nome. Lembra de um gordinho que viralizou, que falava: eu estou entendendo, Jesus. Eu estou entendendo, Jesus, um gordinho? Esse gordinho, o nome dele é Gilbertinho Fernandes. Ele é lá de São José dos Campos. Estou entendendo. Ele anotava, eu li séries e falava os nomes errados, ele via revelações no Orkut, na época do Orkut. Esse Gilbertinho Fernandes não sai da igreja do Marcinho. Você está entendendo? Ele não sai da igreja do Marcinho. Então, o que eu quero dizer para vocês, gente, é que vocês têm que observar alianças. Gilbertinho não sai de lá. Marcinho tem aliança com Leonardo Salles.
né, que diga-se de passagem, né, vocês já conhecem. Então, assim, quando eu vejo um camarada andando com pessoas desse tipo, a Bíblia diz que as más companhias corrompem os bons costumes. Você nunca vai me ver, o dia que você me vê andando com Leonardo Salles, com Gilbertinho, com essa galera aí, tá? Vocês podem dizer, o Edson tá desviado. Ou eu tá desviado. Então, assim, eu poderia falar mais coisas aqui, mas não dá. Sinceramente, não dá. Eu acredito que com esses vídeos que estão viralizando aí, vai surgir mais coisas e vocês vão lembrar disso aí. Mas é complicado. Quem aqui lembra do João do Recife? Lembra de um camarada que tirava tumor do umbigo das pessoas, dos ouvidos das pessoas? Esse João do Recife, ele esteve numa igreja no Tremembé. Eu estava lá, Encontro dos Vasos, o nome dessa igreja. Meu, esse cara chamou uma mulher e disse que a mulher estava sendo curada de câncer. Ele tirou um negócio do umbigo dela que parecia caroço, parecia caroço de jabuticaba. Uma coisa gosmenta. Eu falei, mano, isso é caroço de jabuticaba, cara. Ele dizia que era tumor. Ele disse assim para a mulher, e essa mulher tinha câncer. Ela tinha câncer. Ele disse assim, essa mulher está sendo curada de câncer. Rapaz, deu 3 meses, a mulher morreu. Isso aqui aconteceu no Tremembé. João do Recife, depois vocês botam aí, ele tem uma mancha aqui no rosto. Esse João do Recife não sai da igreja do Marcinho. Aí eu pergunto para vocês, João do Recife, Leonardo Salles, Gilbertinho, vocês acham isso natural, gente? Não é natural, entendeu? Uma vez, aí esse João do Recife, na época eu tinha contato do Marcinho, WhatsApp do Marcinho, eu tinha, agora eu não tenho porque eu formatei meu celular umas 500 vezes. Eu falei pro Marcinho, aconteceu isso aqui lá no Tremembé. E ele só escrevia, disse assim, olha, isso é até crime, isso aí não pode e tal, ele concordando comigo, né? Aí passou-se um tempo, isso aí eu tô falando de 20 anos atrás, eu passando para ele a situação desse João do Recife, mas eu já sabia que era amigo dele, porque pregava na igreja dele. Passou-se o tempo, eu fui visitar a igreja do Marcinho já em Carapicuíba. Rapaz, você acredita que esse Marcinho jogou indireta para mim no púlpito? Eu lá, sentado lá, na cadeira, sabe quando o camarada tá jogando indireta para você do púlpito? Ele falava, olhava para mim, e a igreja lotada. Poço de Profeta, ele tinha um negócio chamado Poço de Profeta lá. Só você colocar lá Poço de Profeta, você vai ver um dos cultos dele lá, Poço de Profeta. Ele jogou indireta para mim, mas claro, as pessoas não sabiam que eram para mim. Falou, tem gente que só sabe criticar pastor. Aí eu lembro até hoje do linguajar dele, e vocês vão ver que ele tem esse costume de falar isso. Ele falou assim, você não vê católico falando mal de católico, você não vê espírita falando mal de espírita, você não vê macumbeiro falar mal de macumbeiro. Então, e ele olhando para mim. Nisso aí eu saquei, falei, mas por que ele tá fazendo isso aí? Lembrei de João do Recife, que era amigo dele. Mas até então, ele estava concordando comigo ali, nas mensagens. Falei, mano, não acredito que esse cara tá fazendo isso. E ele falou isso. Aí ele falou assim para os irmãos, olha para trás. Enquanto ele estava falando, todo mundo olhou para trás. A igreja está lotada, não está? Está lotada. Vocês acham que se eu fosse dinheirista, essa igreja não fosse de Deus, essa igreja estaria lotada? Na mesma hora, Carpano, eu pensei comigo, rapaz, o fato da igreja estar lotada não significa a aprovação de Deus. O que a Bíblia diz? Vamos para a Bíblia diz que a porta larga muitos passam por ela, mas a porta estreita são poucos os que passam por ela. O fato da igreja estar lotada pode ser que seja a porta larga. Vocês devem estar pensando assim, tá, mas por que você visitou a igreja do Marcinho? Nesse período eu ainda estava no sistema religioso, gente. Já pensava diferente, porém ainda tinha alguns, como é que se diz, alguns carrapichos do sistema religioso.
Eu ainda não estava completamente liberto do sistema religioso. Hoje, eu estou completamente liberto do sistema religioso e eu sei como funciona. Eu acredito que nessa época foi até uma permissão de Deus para mim observar como as pessoas são falsas. Como uma pessoa concorda com o que eu estou falando no WhatsApp, depois começa a jogar. Não tinha outra pessoa para ele jogar em direto ali, gente. Tipo assim, ele parou o culto para falar disso. Não, sabe quando você para um assunto e entra em outro assunto? Tipo, não tinha contexto com o que é que ele estava falando, porque o culto estava bem avivado, bem pentecostal, de repente, do nada, ele para, fala, dá uma olhada para mim. Falei, mano, isso aí é para mim, cara. Eu tô sentindo que é para mim. Então, hoje, depois de 15, 20 anos, eu tô respondendo, Marcinho, o fato da igreja estar lotada não significa qualidade. O próprio Jesus falou que a porta larga são muitos os que passam por ela. Poderia falar mais coisas aqui, Carpano, que são coisas pesadas, mas infelizmente são terceiros e terceiros não vão confirmar o que eu falo por medo de processo. Mas, de fato, o Marcinho, na cidade de Itapevi, ele pode pregar para pessoas de conhecida, mas os conhecidos, os veteranos, os velhos, não convidam ele lá. Lá ele é queimado.